nossa entrevistada hoje é a odontologista Luísa Tigre, que vai falar conosco sobre doenças da boca relacionadas com doença do coração. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, doutor Leão, vou bem. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. O que é a doença periodontal e por que ela é tão importante para a saúde, principalmente do coração? Doença periodontal, doutor Leão, é uma doença que os antigos conheciam como piorreia, né? É uma doença que é provocada por bactérias, ela tem característica genética, né? E essas bactérias, uma vez que elas estão alojadas e vão permanecendo ao longo do tempo, elas começam a desenvolver uma inflamação e uma infecção, que ela pode ser do nível, no estágio inicial, conhecido como gengivite, é o estágio mais leve da doença, em que a gente identifica por sangramento da gengiva, quando você passa o fio dental ou quando escova, né, vai ter aquele sangramento, a gengiva fica vermelha, um pouco inchada, né? E à medida que não é feito nenhum tratamento, isso pode evoluir para uma periodontite. E essa periodontite você já tem a característica de perda óssea. O osso da maxila e da mandíbula é o que está sustentando os dentes, né, pelas suas raízes. Então, à medida que essa doença evolui, essa estrutura óssea vai sendo destruída até um ponto que a pessoa pode chegar a perder os dentes. Nesse estágio, a gente já pode identificar a mobilidade dos dentes, né, quando a doença vai avançando. Vai ficando o dente mole. Já vai ficando mole. À medida que o alvéolo vai sendo absorvido. Exatamente. Então, ele pode mudar de posição. Às vezes, a gente vê os dentes mais para fora, né, que a gente chama de vestibularizado, eles estão mais para fora. Às vezes, eles migram lateralmente, né? A pessoa muitas vezes tem halitose, né? O mau hálito mesmo, por conta da presença dessas bactérias, né? E o sangramento muitas vezes se torna mais abundante, né? Muitas vezes a gente identifica também a supuração, né? Realmente o paciente aperta e sai pus mesmo, né? Então é uma infecção realmente. Então a progressão dessa doença, que leva à perda dos dentes, às vezes as pessoas perguntam, isso aí pode ser revertido? Às vezes a gente consegue, quando faz o tratamento num tempo adequado, excelente, às vezes a gente consegue estacionar a doença, né? Mas à medida que a gente deixa evoluir, às vezes você não consegue reverter, porque esse osso a gente não consegue mais formar de maneira, vamos dizer assim, espontânea pelo organismo. Já teria que ter uma intervenção maior, através de enxertos, procedimentos reconstrutivos, para a gente tentar fazer uma recuperação. Coisas invasivas, né? Não necessariamente aproveitando aquele dente. Às vezes a gente já tem que partir para implantes, um tratamento mais avançado. E como é que essa infecção vai chegar, vamos dizer assim, a nível sistêmico? Então, porque como eu falei, essas bactérias são as responsáveis pela existência da doença. São bactérias que a gente já escuta muito falar em placa bacteriana, né? Que hoje o nome que a gente usa é o biofilme dental. Então, essa placa bacteriana se forma toda vez que você se alimenta, né? E fica depositada ali. Quando ela calcifica, que forma o tártaro. E quando ela vai penetrando entre o dente e a gengiva, porque a gente não faz o tratamento, né? Vai ficando para dentro da gengiva, essas bactérias estão lá dentro, né? Então, para o senhor ter ideia, existe uma microbiota específica da doença periodontal, né? Tem aquelas bactérias específicas responsáveis por essa doença. Então, para o senhor ter uma ideia, os estudos hoje, eles estão evoluídos a um ponto em que a gente sabe que, por exemplo, uma bactéria específica, como a Porphyromonas gingivalis, ela é capaz de estimular a formação de trombos, agregação plaquetária. Uma outra também bactéria ativa do processo periodontal, conhecida como Echinella conrodens, ela é capaz de penetrar no endotélio vascular das artérias coronarianas. Essa infecção ativa, inflamação ativa, ela eleva o nível de proteína C reativa, que hoje se sabe que é fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, tudo isso a gente leva a crer que a doença periodontal, ela pode estar como um fator associado, né, ao infarto. Né? Através de um trombo? Através de um trombo, através do processo de arteriosclerose, que é esse processo inflamatório,
quando não tratado, ele pode levar a ocorrer. Quais seriam os sintomas dessas doenças bucais? Então, o que é que a gente vai identificar? Sangramento durante a escovação, durante o uso do fio dental, que muita gente usa o fio dental e escova, sangra e acha que aquilo é absolutamente normal, quando não é. Uma gengiva sadia, ela não sangra. Ela é uma gengiva que você vai escovar, vai passar o fio, não vai sangrar nunca, né? Então, é a vermelhidão dessa gengiva, é o inchaço, é a litose, né? É a mobilidade dos dentes, como a gente conversou, né? Quando a doença já está... Né? Sensibilidade porque quando a perda óssea, existe uma tendência da gengiva acompanhar essa perda óssea. Então ela vai, como a gente fala, vai indo para o nível apical, ela vai retraindo, né, e vai começando a expor raiz. Então quando começa a expor a raiz ela gera essa sensibilidade. Pode acontecer a sensibilidade, sim. Talvez para o organismo no todo fosse até melhor que o indivíduo perdesse o dente, né? Porque aí, ficando sem o dente, acabava esse problema todo, né? Mas aí a gente eu sei. Começa com outro problema, né? Aí começa com outro problema. Mas essa doença, ela tem tratamento, né? A gente consegue fazer o tratamento. Se o paciente identifica o sintoma do sangramento, já é o sinal de alerta. Porque essa doença tem uma coisa muito ruim, que ela não dói. É uma coisa boa porque não dói, né? O paciente acha bom porque não dói. Mas é ruim porque é silenciosa. Oculta, como se diz, né? Exatamente. Silenciosa. Então ela vai evoluindo e a pessoa vai se acomodando, achando que aqueles sintomas são normais e chega um ponto que pode realmente ter esse comprometimento não só da saúde geral, mas no final das contas também terminar perdendo os dentes. Como é feito o tratamento de cardiopatas? É da mesma maneira que a gente faz o tratamento de pessoas que não são cardiopatas. Acontece que o cuidado que a gente vai ter que ter com cardiopata é porque quando a gente faz o tratamento, fora ele já ter essa tendência dessas bactérias estarem na corrente sanguínea, né, já é um problema sistêmico realmente. Então, a gente tem que proteger com antibiótico profilaticamente. Então, toda vez que eu vou intervir num paciente cardiopata, eu devo fazer a antibiótico-terapia prévia, né, para proteger, porque já é certo que a gente vai gerar uma sepsemia transitória, simplesmente por eu ter feito intervenção nesse paciente. Mas o tratamento é feito com ultrassom, né? A gente tem um aparelhozinho de ultrassom em que a gente vai lá dentro da gengiva e tira toda a placa e o tártaro que está acumulado lá dentro da gengiva, né? Deixa aquela raiz lisa, livre do tártaro. Muitas vezes só com o tratamento, vamos dizer assim, menos invasivo a gente não consegue. Às vezes precisa de algumas pequenas cirurgias para que a gente tenha acesso até o final da raiz. Como seria essa cirurgia para raspar o dente? Para raspar o dente, com ultrassom e manualmente também. Né? Feito isso, existe a tendência do que o organismo a gengiva volta a se colar. Se regenera. Né? Se regenera, porque quando você está com a doença ativa, a gengiva simplesmente, às vezes ela está ali, mas está descolada do dente. Ela fica frouxa, que a gente chama de... nesse espaço, exatamente onde as bactérias proliferam. Que é onde a gente chama de bolsa periodontal. Elas ficam lá dentro dessa bolsa periodontal. E no tratamento, essa bolsa desaparece. A gente faz com que a gengiva se cole de novo. Pegue o dente no dente novamente. Como é que você trata essa periodontia com antibiótico local? Como é que é? Não, ou só fazendo essa raspagem? Fazendo essa raspagem. É a maneira, geralmente, é a raspagem não só a fechada, mas a aberta também, com a cirurgia. São as duas formas que a gente faz. O antibiótico a gente só usa quando está na situação de doença periodontal aguda. Né, em que a pessoa já está com dor, está com abscesso mais importante, né, tem um inchaço maior, então a gente faz... sistêmico ou tópico? Sistêmico, antibiótico-terapia Existe sistêmica. Hoje uma quantidade enorme de pasta de dente, uma que faz isso, outra que faz aquilo, uma deixa o dente azul, outro branco, outro amarelo, certo? Não tem nenhuma que tenha antibiótico, não? Não, a gente não recomenda nada de antibiótico local, e essas pastas, na realidade, elas podem prometer tudo. Mas o que vai realmente fazer o efeito é a ação mecânica de uma escovação adequada, o uso adequado do fio dental e, no caso da doença ativa, o tratamento mecânico. E a maioria dessas bactérias, elas são, vamos dizer assim, anaeróbias, né? Isso. E o tratamento para clarear os dentes se faz muito com a base de peróxido de oxigênio, que é a água oxigenada.
serve para matar as bactérias? No caso de processos agudos, sim. A gente faz o uso do bochecho, porque justamente, como elas são anaeróbias, você vai botar o oxigênio ali onde ela não quer, né? Então, no caso de doença aguda, a gente usa esses bochechos. Mas no caso de doença crônica, não. Porque a maioria das periodontites, o que a gente vê em 90% dos casos, quando o paciente tem a doença periodontal é crônica. Para o senhor ter uma ideia, se perde por doença periodontal meio a 1 milímetro ano, ela é muito lenta. Ela não é uma doença que age rapidamente, a não ser que seja um processo realmente agudo. Então, nessas doenças crônicas, o tratamento é sempre mecânico, é sempre o tratamento com ultrassom, raspagem e orientação correta da higiene. Porque se a gente faz todo o tratamento e o paciente vai para casa e deixa voltar o acúmulo da placa bacteriana, a doença não se controla. Né? Você aconselharia assim, uma visita, Luísa, ao consultório de quanto em quanto tempo para um controle disso? Quando a pessoa tem uma doença periodontal severa, eu recomendo sempre a cada 4 meses. Agora, quando já é uma doença mais leve e o paciente já está bem colaborador, ele faz a parte dele no controle da placa em casa, a gente dá 6 meses. Eu acho que é um tempo bem razoável. Luísa, quais são os cuidados com a saúde bucal que as pessoas devem ter em geral para evitar a doença periodontal? Bom, primeiro ter a consciência de que a doença periodontal ela não tem cura, ela apenas tem o controle. Né? Você pode passar a vida inteira, esse paciente pode passar a vida inteira sem ter mais nenhum sintoma da doença periodontal. No momento que ele se conscientizou que tem que fazer aquele programa de higiene de acordo com a orientação do dentista. E, fora isso, fazer as visitas que a gente recomenda, que seja a cada 6 meses para os casos mais leves da doença periodontal, casos mais avançados, a cada 4 meses está fazendo a consulta no dentista. E é o primeiro sinal de sangramento, né, halitose, qualquer alteração nesse sentido que a gente descreveu aqui, já procura logo o dentista para a gente intervir. Luísa, para o telespectador que quiser lhe encontrar, onde é que vai lhe achar? Bem, eu atendo no Odontocap do Derby, né? E o telefone é o 3222-7222. Nós do programa Medicina Estética agradecemos a sua participação, Luísa, e pedimos a você que não saia daí. Logo mais estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética.